Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Evandro e eu dou aula para os terceiros anos do ensino médio do Ângulo Sorocaba. Eu estou aqui com vocês hoje, especialmente, para a gente conversar um pouco sobre geografia do Brasil, aliás, de um tema que nós já conhecemos, porque a gente já fez isso antes, nas semanas anteriores a essa, trabalhar um pouco com a questão dos elementos de geomorfologia e falar um pouco para vocês do relevo do Brasil. Geomorfologia, como sabemos, é o estudo das formas da Terra, geomorfologia. E a gente sabe que todas as formas de relevo que vocês conhecem e que vocês veem por aí, elas passaram por um processo e passam por um processo de construção. Essa construção é feita por agentes de relevo ou forças de relevo. Esses agentes, eles tanto podem agir embaixo, no interior da Terra, no interior da crosta, e também pode agir aqui fora, onde nós estamos, tá bom? Essas forças, elas são endógenas dentro e exógenas fora. Os agentes internos, endógenos, são aquelas forças brutais chamadas de forças formadoras. E a turma aqui de fora, dos exógenos, eles dão aquela lapidada. Todas agem ao mesmo tempo, claro, não é? E essas são chamadas de modeladoras. As forças internas são as forças violentas, né? As formas diferentes de tectonismo, os abalos sísmicos, os eventos internos, e as forças externas que dão aquela lapidada, aquela maquiada legal, a gente chama de forças modeladoras, os agentes externos, que são os processos intempéricos que agem sobre as rochas e os processos erosivos que as rochas se submetem. Não podemos esquecer que a gente às vezes confunde um pouco do intemperismo com o processo erosivo. Vocês precisavam dar uma olhadinha com mais calma nisso, tá, pessoal? E a questão da erosão, só para lembrar, as forças erosivas, elas fazem. Tanto pode fazer o trabalho de destruição quanto de construção. Por quê? Destrói, transporta material e acumula. Então, tem gente que acha que erosão é só desgaste, não é. Ok? Ela destrói, ela desgasta, ela transporta e também há a deposição de material. E até a intervenção antrópica, né, da gente mesmo. Claro que não promove profundas modificações em grandes áreas, mas em microescala sim. Muito bem, a gente vai conversar um pouco sobre relevo brasileiro, gente. Esse é um tema muito árido, né? Estudar isso dentro de quatro paredes, e ainda quando você estudou isso, você era criancinha, isso é uma coisa realmente muito abstrata. Então, normalmente vocês não gostam disso, mas algumas coisas vocês têm que saber, que é o básico, o fundamental. Na verdade, nós temos três classificações principais de relevos do Brasil, de acordo com três geógrafos diferentes. Um mais antigo, que é Haroldo de Azevedo, um pouco mais recente, que é do professor Antônio Aziz Nassib Saber, e um ainda mais recente, do professor Jura de Ross. Vamos dar uma olhada no que muda de uma para outra em função dos critérios especialmente. A mais simples dela e mais antiga vai fazer a classificação desse relevo aqui, que é um mapa do relevo do Brasil, que a gente vê que é um relevo predominantemente baixo. As áreas mais esverdeadas aqui são as áreas de menores altitudes e vai ficando em tons amarelados até chegar nesses alaranjados, com áreas mais elevadas, como por exemplo aqui os Andes, desse ocra avermelhado marrom aqui. Já dá para ter uma ideia, portanto, que o Brasil tem terras predominantemente baixas. Partindo daí, nos anos 40, um geógrafo chamado Haroldo de Azevedo fez a primeira classificação de relevo, a mais antiga. O critério do Haroldo de Azevedo era fundamentalmente a altitude do relevo. Lembre-se, nós estamos fazendo aqui uma classificação de relevo de macroescala, portanto a gente só vai trabalhar basicamente com planalto e planície, nós não vamos para o detalhe, ok? Isso é macroescala. O Haroldo de Azevedo dizia
que planalto e planície são áreas mais ou menos planas. Porém, os planaltos, eles têm uma altitude maior. Lembra de planalto, plano alto? Bom, se só tem planalto e planície, planalto é plano alto, planície vai ser um plano abaixo, obviamente. Ok? Uma altitude de referência aí, mais ou menos em torno de 200 metros para o planalto e abaixo disso planície. E como a gente pode observar nesse mapa aqui, a gente tem dois grandes planaltos, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. O Planalto Brasileiro, como ele é grandalhão, ele está fragmentado em três: central, atlântico e meridional, e 4 grandes planícies: a amazônica, a do Pantanal, a planície gaúcha e a extensa planície costeira que a gente tem ao longo do litoral brasileiro. Esse é um critério. Um toque, faz associação do nome com o lugar, com a região, que vai ser mais fácil para vocês. Mais recentemente, já com um pouco mais de recursos tecnológicos, o professor Aziz Abissaber fez uma nova classificação, mudando o critério. O que dizia o professor Aziz? Que planalto e planície não se definem absolutamente pela altitude, e sim pelo trabalho de erosão e de sedimentação, fundamentalmente. Para o professor Aziz, planalto continua sendo, eu estou falando grosso modo, gente, áreas mais ou menos planas, assim como as planícies também. Portanto, planalto, ele vai trabalhar com o processo de erosão, o processo está sofrendo erosão, fundamentalmente desgaste, e planície, óbvio que se só tem planalto e planície, o planalto está erodindo, a planície vai receber esse sedimento, portanto, em processo de sedimentação. Além disso, esta erosão que ocorre em cima dos planaltos, ela pode esculpir formas em estruturas cristalinas ou sedimentares. Então, tem dois tipos de planalto: sedimentar e cristalino. Beleza? Isso da estrutura geológica, da rocha. Olha como é óbvio, se a planície está sedimentando, certamente, obviamente, a planície vai ter uma estrutura geológica sedimentar. Beleza? Algumas modificações ocorreram, como, por exemplo, a principal delas, onde o Haroldo de Azevedo chama Planalto Atlântico, o Aziz foi lá e viu formas diferentes. Aqui perto, no sudeste, ele viu formas mamelonares de mares de morros, meias laranjas, pães de açúcar. E lá no nordeste, fundamentalmente, formas de relevo planáltico de chapadas, ok? Tabuleiros, mesetas. Como as formas são diferentes, ele resolveu chamar isso aqui de uma coisa e isso aqui de outra. Aí o Planalto Atlântico virou Planalto Nordestino e Planaltos e Serras do Leste e Sudeste aqui para a região próxima do Sudeste. Agora, vem a parte um pouco mais detalhada. Recentemente, nos anos 90, fora publicada uma classificação do Jurandir Rois, fazendo uma análise já contando com imagens de satélite, portanto, muito mais recursos. O que ele fez? Ele pegou um pouco da ideia de cada um e criou a dele. Complementou com a dele. Essa é mais precisa, mais detalhada. Onde os planaltos vão ser de superfície irregular, muito irregular. As planícies muito planas e no meio do caminho tem a depressão, no meio das duas. Os planaltos acima de 300, as depressões entre 100 e 500, ambos sofrendo processo de erosão e de estruturas geológicas também sedimentares ou cristalinas. Sobrando para as planícies, áreas muito planas, mais baixas, de sedimentação lacustre, por exemplo, de sedimentação fluvial e de estrutura, obviamente, também sedimentar. Você pode se assustar que são 28 unidades de relevo.
Raramente você vai deixar de saber quais são, se você associar o nome ao lugar. Fica a dica, pessoal. Não se esqueçam de fazer as tarefas, deem uma olhada nos materiais, fucem na internet. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Foi muito prazeroso falar com vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um abração.